movimentos e tentativas emancipacionistas. Os movimentos emancipacionistas foram movimentos conspirativos, de bases iluministas, que objetivavam a conquista da independência do Brasil. Eram rebeliões cujo objetivo era o de separação política, diferentemente dos movimentos nativistas que tinham um caráter local e um baixo grau de definição ideológica. Estes movimentos possuíam certa organização política e militar, além de contar com forte sentimento contrário à dominação colonial. O século XVIII é considerado o século das luzes, pois nele surgiram o iluminismo e as ideias liberais, as quais questionavam o mercantilismo, o pacto colonial e o intervencionismo estatal na economia. Nesse período, o mundo ocidental passou por muitas transformações, decorrentes de processos históricos como a Revolução Francesa, a Revolução Industrial e a independência dos Estados Unidos da América. Todo esse conjunto de mudanças tiveram muita influência nas revoltas brasileiras contra Portugal. Principais revoltas emancipacionistas: a Inconfidência Mineira em 1789, Inconfidência Baiana em 1798 e a Revolução Pernambucana de 1817. Agora vamos ver as principais causas de cada uma delas. A Inconfidência ou Conjuração Mineira foi um movimento separatista ocorrido na cidade de Vila Rica, Minas Gerais, no ano de 1789. Entre os fatores que determinaram a Inconfidência Mineira destacam-se os excessos cometidos pelas autoridades escolhidas pelo governo português para a administração da região das Minas, tendo em vista a decadência da produção do ouro. O sistema de cobrança do quinto devido à coroa. Quando o ouro entregue não perfazia 100 arrobas, cerca de 1.500 quilos, era decretada a derrama, ou seja, o que faltasse era cobrado, pela força de armas, de toda a população. As ideias revolucionárias do iluminismo, liberdade econômica, liberdade de manifestação e a igualdade perante a lei, trazidas da Europa por estudantes que tinham realizado cursos superiores fora do Brasil. A independência das 13 colônias inglesas com o rompimento definitivo das colônias com a Inglaterra. Os inconfidentes, chamados assim por não poderem revelar seu segredo, eram homens da elite de Ouro Preto. Entre eles estavam o cônego Carlos Correia de Toledo e Melo, José de Oliveira Rolim e Manuel Rodrigues da Costa, os militares Francisco de Paula Freire de Andrade, Agostinho Lobo Leite, Antônio Melo, Joaquim Silvério dos Reis, delator do movimento, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes e os poetas Cláudio Manuel da Costa, Inácio José de Alvarenga Peixoto e Tomás Antônio Gonzaga. Propostas dos Inconfidentes: independência da região, liberdade política, república, incentivo às manufaturas, liberdade econômica, criação de uma universidade, liberdade intelectual, igualdade jurídica. Não propunham reformas sociais e não havia consenso quanto à abolição, estabelecer a capital em São João del Rei, adotar uma bandeira, que conteria a frase latina, libertas quae tamen, liberdade ainda que tardia. O movimento foi denunciado ao governo, que o reprimiu com violência. Os líderes foram condenados à prisão ou exílio. Tiradentes foi condenado à morte na forca. A Inconfidência ou Conjuração Baiana foi uma rebelião popular, de caráter separatista, ocorrida na Bahia em 1798. Foi a primeira conjuração organizada no Brasil por populares, como soldados e alfaiates, e é por isso conhecida também com o nome de Revolta dos Alfaiates. Os chefes da Inconfidência foram Lucas Dantas e Luiz Gonzaga das Virgens, que eram soldados, João de Deus do Nascimento e Manuel Faustino dos Santos Lira, alfaiates. Teve como causa principal a exploração de Portugal, principalmente no tocante à cobrança elevada de tributos. A conspiração foi fortemente influenciada pela Revolução Francesa, no seu período popular, e em alguns panfletos desse movimento aparecia o lema desta revolução: liberdade, igualdade e fraternidade. Também teve influência na Revolução do Haiti, haitianismo. Os inconfidentes baianos pretendiam implantar uma república, libertar os escravos, aumentar os soldos dos militares, extinguir o monopólio comercial, a definitiva separação da colônia de Portugal.
Após vários motins e saques, a rebelião foi reprimida pelas forças do governo, sendo que vários revoltosos foram presos, julgados e condenados. A Revolução Pernambucana foi um movimento separatista ocorrido em Pernambuco em 1817. Foi a última conjuração contra a coroa portuguesa. Sabe-se que o contexto da Revolução Pernambucana é diferente, pois a corte portuguesa já tinha chegado ao Brasil, desde 1808, e os pernambucanos, insatisfeitos com a crise do açúcar e explorados pela exclusividade comercial exercida pelos portugueses no comércio, gerou uma grande revolta das elites do Nordeste com a decadência econômica e política da região e também dos mais pobres que sofriam com os altos preços cobrados pelos comerciantes portugueses, e estes se negavam a manter uma corte no Rio de Janeiro. Influenciados pelos processos de independência das colônias espanholas da América do Sul e pelas ideias liberais que se espalhavam nesse período, também tentaram implantar a independência do Brasil, a proclamação da República, a liberdade econômica, religiosa e de imprensa, a igualdade jurídica e a defesa da propriedade privada, terras e escravos. Os revoltosos organizaram um governo provisório, cujas primeiras providências foram estender o movimento às outras capitanias, e procurar o reconhecimento do novo governo no exterior. A revolta estendeu-se a Alagoas, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. O governo revolucionário pernambucano durou pouco mais de 2 meses. Assim como os outros movimentos, foi reprimido fortemente pelas forças militares do governo. Os líderes foram presos e alguns participantes condenados à morte. A Revolução Pernambucana de 1817 contribuiu decisivamente para a independência, que ocorreu pouco mais tarde. Muitos de seus participantes tiveram destaque durante o primeiro reinado.